Paulo de Tarso nasceu em Tarso, uma cidade localizada na região da Cilícia, que fazia parte do Império Romano. Tarso era conhecida por ser um centro de cultura grega e uma cidade universitária próxima à costa nordeste do Mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido em uma cidade romana, Paulo era de ascendência judaica. Ele se identificava como um judeu da tribo de Benjamim e era um membro zeloso do partido dos fariseus. Isso significa que ele tinha uma profunda conexão com a tradição judaica e seguia rigorosamente a lei. Sua educação foi notável, pois ele foi instruído em Jerusalém por um renomado doutor da lei chamado Gamaliel, que era neto de Hillel. Isso indica que sua família tinha uma situação financeira confortável e que ele recebeu uma educação de alta qualidade. Além disso, Paulo de Tarso também tinha a cidadania romana, o que lhe conferia certos privilégios e direitos, incluindo o direito a um julgamento perante César em caso de acusação. Sua cidadania romana provavelmente foi herdada de seu pai. Embora os detalhes sobre como seu pai adquiriu essa cidadania não sejam claros, essas origens culturais, educacionais e sociais moldaram a base de conhecimento e a perspectiva de Paulo de Tarso, influenciando profundamente sua jornada posterior como apóstolo e defensor do cristianismo. Perseguição aos cristãos. Inicialmente, Paulo era um judeu fariseu zeloso que acreditava que estava defendendo a lei judaica ao perseguir os seguidores de Jesus Cristo. Ele desempenhou um papel ativo na perseguição aos cristãos em Jerusalém e em outras regiões. Paulo foi descrito nas Escrituras como respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele estava envolvido na prisão e no julgamento de cristãos em Jerusalém, acreditando que estava protegendo a pureza da fé judaica. Paulo também estava presente durante o apedrejamento de Estevão, um dos primeiros mártires cristãos. Ele estava de acordo com a morte de Estevão e cuidou das roupas dos que lançaram as pedras. Paulo solicitou cartas de permissão ao sumo sacerdote para percorrer sinagogas em outras cidades e prender seguidores de Jesus. Sua missão era levar cristãos, tanto homens quanto mulheres, presos a Jerusalém. Paulo acreditava firmemente que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos, pois considerava que o movimento cristão era uma ameaça à tradição judaica e à lei. A conversão. A conversão de Paulo foi um evento extraordinário e crucial em sua vida, marcando a mudança radical de um perseguidor implacável dos cristãos para um dos apóstolos mais influentes do cristianismo. Vou detalhar como foi esse momento de conversão. Paulo, na época ainda conhecido como Saulo, estava a caminho de Damasco com a missão de perseguir os cristãos. Ele carregava cartas das autoridades judaicas que o autorizavam a prender homens e mulheres, seguidores de Jesus, e levá-los para Jerusalém. Então, enquanto Saulo estava na estrada, uma luz brilhante do céu o cercou de repente. Essa luz era tão intensa que o derrubou ao chão. Nesse momento, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, atordoado e surpreso, respondeu perguntando quem era o Senhor que estava falando com ele. A resposta que ele recebeu foi reveladora e impactante. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A visão. A visão e a voz de Jesus foram tão poderosas que deixaram Saulo temporariamente cego. Ele foi levado à cidade de Damasco, onde ficou 3 dias sem comer nem beber, profundamente impactado pela experiência. Nesses dias, ele deve ter refletido profundamente sobre sua vida e sua compreensão de Deus. Nesse ponto, Ananias, um discípulo de Jesus em Damasco, recebeu uma visão em que o Senhor instruiu que fosse até Saulo, impondo as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Ananias obedeceu a Deus e foi até Saulo, que recuperou a visão e foi batizado. Essa conversão foi um evento transformador na vida de Paulo. Ele passou de um perseguidor dos cristãos a um dos maiores defensores do cristianismo, pregando o evangelho com paixão e dedicação. Sua conversão ilustra a graça de Deus e a capacidade de transformação que o encontro com Cristo pode proporcionar. A missão e as viagens missionárias de Paulo desempenharam um papel fundamental na disseminação do cristianismo nas primeiras comunidades cristãs. Primeira viagem missionária. Foi no ano de 46 a 49 depois de Cristo.
Paulo, acompanhado por Barnabé, partiu de Antioquia, na Síria, em direção à ilha de Chipre. Eles pregaram o evangelho em várias cidades de Chipre, incluindo Salamina e Pafos. Depois, atravessaram para a Ásia Menor, atual Turquia, e pregaram em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Nessa viagem, eles estabeleceram igrejas e fortaleceram a fé dos novos convertidos. Segunda viagem missionária. Foi no de 49 até o ano de 52 d.C. Nessa viagem, Paulo, agora acompanhado por Silas, iniciou sua segunda viagem missionária. Eles revisaram as igrejas que haviam estabelecido durante a primeira viagem. Paulo recebeu uma visão em Troade que o levou à Macedônia, Filipos, Tessalônica e Bereia, e posteriormente à Grécia, Atenas e Corinto. Nessa viagem, Paulo escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses. Terceira viagem missionária, no ano de 53 a 57 d.C. Agora Paulo retornou à Ásia Menor, onde visitou Éfeso, uma cidade importante. Ele pregou em Éfeso por um período significativo e estabeleceu uma igreja lá. Depois, ele viajou pela Macedônia e Corinto. Paulo também escreveu várias epístolas durante essa viagem, incluindo a primeira e segunda. Epístolas aos Coríntios, a Epístola aos Romanos e a Epístola aos Gálatas. A morte de Paulo, também conhecido como o Apóstolo Paulo, é uma parte importante de sua história e legado. Embora a Bíblia não forneça detalhes precisos sobre como ele morreu, a tradição cristã e os escritos dos primeiros líderes da igreja oferecem algumas informações sobre o assunto. De acordo com a tradição cristã e escritos posteriores, Paulo foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero, geralmente datado entre os anos 64 e 67 d.C. O método de execução tradicionalmente associado a Paulo é a decapitação. Como cidadão romano, ele teria recebido uma pena de morte mais digna, em vez de ser crucificado como muitos outros cristãos da época. Paulo foi preso em Roma por causa de sua fé cristã e sua pregação do Evangelho. Suas atividades missionárias e seu compromisso com o cristianismo o colocaram em conflito com as autoridades romanas. Embora a Bíblia não registre detalhes específicos sobre sua prisão final e execução, é amplamente aceito que ele enfrentou o martírio em Roma. Sua morte é frequentemente vista como um testemunho de sua fé inabalável em Jesus Cristo e seu compromisso com a disseminação do Evangelho, mesmo sob perseguição e ameaça de morte. Paulo é lembrado como um dos principais apóstolos do cristianismo primitivo, e suas epístolas, escritas durante sua vida, continuam sendo uma parte significativa do Novo Testamento, oferecendo ensinamentos e orientações espirituais para os cristãos até hoje. E não se esqueça, deixe seu like, toque no sininho, se inscreva-se no canal, deixe seu comentário, pois temos muito mais a compartilhar e aprender juntos. Que Deus abençoe a todos vocês e ilumine nossos caminhos. Juntos, continuaremos buscando a conexão com o divino e fortalecendo nossas vidas.